Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Após o diagnóstico, tratamento e finalmente a cura de uma doença, o restabelecimento completo da saúde passa por, além de superar a doença em si, lidar com as cicatrizes físicas e emocionais que a experiência carrega. Mesmo depois de recuperados fisicamente, pode ser difícil para muitas pessoas reencontrar o equilíbrio emocional, e isso passa também pelo campo da sexualidade. Hoje falaremos sobre as experiências de mulheres que, após superar alguma doença, trilham ou trilharam um caminho para viver a sua vida sexual plena. Você está ouvindo a 8ª temporada do Sexoterapia, um espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, nos dedicamos a falar sobre alguns segredos que algumas vezes ficam entre 4 paredes, mas a gente acha que não deveriam. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa. Estou ao lado da psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais Ana Canosa, que tem o mesmo talento para dar dicas de sexo e relacionamento quanto para dar e trazer palavras de afeto e compaixão. Não é mesmo? No fundo, ela é uma fofinha, gente, vocês sabem. Bom, meu marido não está presente para dizer se eu sou ou não. Mas eu Pra também discordar. sou fofinha, eu também sou fofinha. Acho que é, sim. Tu vem trazendo Acho para que a eu gente sou. aqui, ao longo dos episódios, sempre traz aquela palavra de compaixão, aquele abraço auditivo para a gente, aquela Olha, você mensagem de sabe voz. que, um olá aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes. Você sabe que hoje eu conversei com uma colega minha que acabou de descobrir que está com câncer de mama. E na hora que ela me mandou o áudio, perguntei, né, sobre como é que estava, porque ela ia ter a resposta dos exames, e ela falou, olha, hoje eu estou bem baqueada, porque parece que o negócio, né, não está muito legal, tal. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que eu vou falar, né? Aí eu peguei e mandei um áudio assim, gata, é o seguinte, ó, tô contigo, tá foda, eu imagino que tá muito foda, mas a gente é foda, e a gente vai fazer dessa foda uma outra foda, e vamos nessa. Tipo, sabe, tem hora que eu olho para meus pacientes e eu falo, meu, puta que pariu, hein, que merda, não? E acho que quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença grave, uma doença crônica ou debilitante, é sempre esse impacto, né? Meu, que merda. Mas é isso, a vida é cheia desses desafios, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente acha que pode controlar tudo e a gente não controla. Então hoje a gente vai falar disso, a gente vai falar dessas situações difíceis, mas a gente também vai falar de superação, e eu fico feliz em falar de superação. É isso mesmo. Viu? Falei que ela sempre traz uma palavra de afeto inspiradora. Bom, hoje a nossa convidada é a Caroline Amanda, cientista social, consultora em educação e saúde sexual. Ela é fundadora do Ione das Pretas, que promove, a partir da realização de diferentes atividades e vivências, o desenvolvimento integral de mulheres pretas nas diferentes áreas da vida, a partir de cura de traumas e que estruturas racistas e machistas somatizam nos corpos e nas vidas dessas mulheres. Carol, muito do teu trabalho traz essa integração da saúde física e sexual da mulher, né? Sim, sim. Bárbara, primeiramente quero agradecer pela oportunidade, pela lembrança, saudar todos que estão nos ouvindo nesse momento e dizer que sim, né, de que a minha perspectiva de trabalho é que a sexualidade ela é uma experiência integrativa também, né? Ela passa por um viés social, por um viés cultural, por um viés político, por um viés energético, espiritual, para aquelas que são mais tendentes a entender, né, a perspectiva de que nós não somos só matéria, mas somos corpos sutis que compõem a matéria. Então, a Ione das Pretas tem esse propósito, né, não só para mulheres pretas, mas para todos, para que a gente possa estabelecer uma leitura integrativa do que é saúde e do que é saúde sexual. É muito importante isso que vocês duas falaram, vocês duas trouxeram isso que eu acho que às vezes a gente deixa de lado essa parte da nossa vida, né? Claro que é muito difícil ouvir um diagnóstico, como a Ana trouxe da história da amiga dela, passar por uma doença, algo crônico, mas a cura, o ser humano está completo só se todas essas partes, todos esses fragmentos da vida tiverem equilíbrio. E muitas vezes a gente deixa de lado esse campo da sexualidade por achar que é menos importante.
E vocês duas já trouxeram já de cara como isso faz parte dos pilares. Inclusive faz mesmo, né, Ana? Segundo a OMS, não é mesmo? Claro, a saúde sexual é um dos pilares da Organização Mundial de Saúde. E você sabe que a gente sempre fala que as disfunções sexuais, por exemplo, né, as queixas das dificuldades no funcionamento da sexualidade a partir da resposta sexual, elas são de ordem psicogênica. E o que isso significa? Às vezes você tem uma queixa, uma disfunção, que ela tem uma ordem fisiológica, tem uma questão hormonal ali presente, tem uma questão de circulação, tem uma doença crônica como diabetes, por exemplo, que pode atrapalhar muito a função erétil no homem, principalmente, tem. Só que o fato de eu ter essa doença, né, o fato de eu ter essa alteração fisiológica, me dá um impacto na área psíquica e vice-versa, né? Então, nunca é alguma coisa que é destacada, nunca é só a questão física, né? É sempre essa integração mesmo que a Caroline falou, entre o que impacta, porque eu habito esse corpo, né? Ele é o meu templo, e esse templo, ele é feito dessa subjetividade da mente, das experiências, desse dicionário que a gente vai escrevendo ao longo da vida, de como as experiências nos impactam, mas também da questão corporal. Então, está sempre junto, está sempre ligado isso. Carol, nos teus processos, nas tuas vivências que tu faz com as mulheres que te procuram, como que é, assim, conta pra gente, na verdade, como é esse processo, como é que é essa conversa com essas mulheres e de onde vocês partem para onde vocês vão? Olha, Bárbara, o ponto de partida é sempre de onde a gente vem. E aí, onde a gente vem qual é o ventre que te trouxe até o mundo? Qual é a história da sua mãe? Qual é a história das mulheres da sua família? Porque isso é um ponto de partida que diz muito sobre a nossa constituição de percepção, de prazer, de sexualidade, né? Então, a percepção de linhagem, a percepção sistêmica, sempre é o meu ponto de partida, porque também diz sobre condições culturais, condições sociais, né, que constituem os valores sexuais dessa pessoa que me procura com qualquer questão ou querendo aprimorar a sua percepção de saúde sexual. Então, nesse sentido, eu não compreendo a sexualidade associada à história dessa pessoa, história social dessa pessoa, história cultural dessa pessoa. Isso, para mim, é fundamental. Então, a gente sempre parte desse ponto de partida. Quem é sua mãe? Como foi sua criação? Onde você nasceu? Porque a gente está num país continental, né, Bárbara? Então, os sentidos de sexualidade no Sudeste podem não ser os mesmos sentidos de sexualidade no Norte e no Nordeste. E a universalização dos sentidos está trazendo diversos traumas para as nossas experiências vida, mas também para as nossas experiências sexuais, porque há um padrão de ser que não tem sido favorável para todas nós. Então, esse ponto de partida para mim é fundamental para trabalhar as diferenças da forma que elas são, respeitando e acolhendo e fazendo das diferenças um ponto importante de impulsão para a saúde sexual. Inclusive, eu quero só fazer um apontamento importante, que a Caroline está falando, né? Que os próprios profissionais de saúde, quando recebem pessoas com queixas sexuais, têm respostas, às vezes, diferentes no cuidado com a questão sexual, a depender se o sujeito é de uma raça específica, de uma orientação sexual específica ou não, se essa pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, assim, a gente já faz esse chamamento aos profissionais da importância de você abordar a vida sexual do sujeito em qualquer que seja a especialidade que você está profissionalmente você está ali diante do indivíduo. Então já não é fácil o profissional de saúde de uma área que não seja ginecologia ou a urologia, por exemplo, abordar o endócrino, abordar a questão da sexualidade. Mas é ainda mais difícil quando você tem pessoas mais pobres, quando você tem pessoas pretas, quando você tem pessoas LGBTQIA+, que são
completamente, né, nesse sentido, é quase como se não pudessem exercitar o prazer, e esse olhar para o prazer, para o viver que a sexualidade traz, né, essa coisa do pulsante, do desejo, não fosse alguma coisa que eu tivesse que dar conta, ou que eu tivesse que olhar para essa pessoa e me preocupar com isso, com essa experiência de vida. Então, esse já é um chamamento importante desse episódio para os profissionais, né, que lidam com a saúde das pessoas. Inclusive, assim, a gente vai ter que fazer em breve um episódio sobre isso, porque aqui já tem um fio que a gente puxou, que eu vou puxar o fio de volta, porque a gente está falando aqui, mas deixar essa... Não, mas é muito importante deixar plantadinho isso, até se a Carol quiser voltar na nossa próxima temporada, porque esse é o nosso último episódio, mas a gente pode voltar falando isso porque é muito importante. Mas se relacionando também a isso que vocês falaram, acho que essas questões, obviamente, de gênero e raça são importantes, mas eu acho que, já entrando um pouco do nosso primeiro caso, também existe essa questão do sexo deixado como segundo plano, se a pessoa já está, entre aspas, saudável, né? Passou por uma doença, se recuperou e ainda quer transar, cara, calma, dá graças a Deus que está viva. E eu acho que é mais ou menos isso que vai aparecer já no nosso primeiro caso. E eu vou falar, tá? Eu vou começar os nossos casos, porque todo episódio, como vocês sabem, a equipe de Universa busca os casos reais para ajudar a gente a tratar o assunto da vez. A gente vai ouvir agora a nossa primeira história, que é da Flávia Flores, que tem 44 anos e é de Florianópolis. Manda casos. Eu tinha 35 anos quando fui diagnosticada com câncer de mama e tive que fazer mastectomia. Logo na cirurgia de retirada das mamas, fiz a reconstrução com expansores, uma espécie de prótese que é preenchida com soro fisiológico para criar o espaço para o implante da silicone. Por conta desses expansores, haviam 2 válvulas que ficavam embaixo do braço para colocar soro. Elas não eram confortáveis e faziam até barulho. Era creque, creque, creque quando eu me mexia. Eu falava que eu tinha seios crocantes. Risos, ela está pelo menos bem humorada lidando aqui. Depois disso, tive que fazer radioterapia, o que queimou parte do meu colo. Assim, eu não me sentia confortável em ter relações sexuais com alguém sem blusa ou sem peruca. Eu estava sem cabelo e sem mamas. Para piorar, o namorado que eu tinha na época do diagnóstico me bloqueou e sumiu quando eu fazia a cirurgia. Para voltar a ter relações sexuais, procurei um ex-namorado, alguém com quem eu já tinha intimidade, que eu não precisava me explicar. Ele foi super legal comigo, super gentil. Disse que eu não precisava tirar roupa se eu não quisesse, me deixou muito confortável. Ainda assim, não consegui fazer sexo sem blusa. Eu me sentia muito vulnerável, muito mais do que simplesmente se estivesse nua. Algum tempo depois, acabei arrumando outro namorado em São Paulo. Ele falava que me achava linda careca e me incentivou a encontrá-lo na praia para passarmos o carnaval juntos. Eu fui e foi muito legal. Me diverti tanto que perdi a peruca na praia. Foi nessa viagem que eu comecei a usar biquíni. Ele me deixava muito tranquila, me elogiava, me incentivava a desapegar do lenço e da peruca. Isso fez com que eu ficasse mais à vontade. Depois de um tempo, finalmente consegui fazer sexo sem camiseta. Após 2 anos, quando tinha cabelo e estava curada, coloquei a prótese de silicone definitiva. Existe amor em São Paulo, né? Vamos combinar? Que fofo esse cara, né? Legal, olha, né? Olha que coisa muito generosa. Né, ela fala, eu estava sem cabelo e sem as mamas. Impressionante, que são 2 símbolos muito fortes do padrão estético de beleza feminina e do erotismo feminino colocado na cultura, né? Eu acho que, e o impacto disso, né, pode ser muito grande. As mamas, né, que tem toda a representatividade do erotismo feminino, tem a ver com a questão da maternidade e tem a ver com uma zona erógena muito, muito importante para as mulheres também e para os homens também, né, em relações hétero e para outras mulheres em relações homoafetivas. Então, eu acho que o impacto dessa ideia do câncer de mama, da retirada das mamas, é muito, muito, muito grande, porque você vai esbarrar nesse significado, desse modelo de imagem que a gente tem. E o cabelo também, né? O cabelão, né? Essa coisa, já tinha a história lá do Sansão e da Dalila, né? O cabelo, ele tem
esse apelo da virilidade, da força, da beleza. Então, você imagina o quanto para ela não foi difícil e para tantas mulheres terem que adentrar esse território do feminino na corporeidade e ter que ressignificar isso, né? E se aceitar, né? Eu acho que às vezes a gente tem uma forçação de barra para se aceite, né? Se ame como você é. E aí aquela coisa da superação que a Ana trouxe no começo, claro que é importante, que bom que ela está curada, mas parece que ela tem que ser grata apenas. As pessoas que passam por uma dificuldade, por uma doença e se curam, tem que dar graças a Deus, como eu falei, que estão vivas, e parece que não podem reclamar, né? E quando tu está passando por várias coisas, está passando por vários dilemas emocionais, e obviamente tu pode estar grata, mas não é porque tu está grata que tu, vou tirar a camiseta, vou transar aqui, porque eu tô viva, tô sem peito, mas eu tô viva. Não é uma chave que a gente liga, né? Mas eu acho tem que... uma... Desculpa, Fala, Caroline. Não, fala. Eu acho que tem, assim, tem todos esses elementos que a Ana trouxe, absolutamente plausíveis em termos de concepção ocidental de feminilidade. Tem uma localização. O cabelo longo, ele é uma concepção localizada de feminilidade, sobretudo no Ocidente. O seio não, né? O seio tem a ver, de fato, com maternidade, com zona erógena, é uma experiência biológica também desse corpo com útero. Mas, ao mesmo tempo, essa localização da feminilidade nem sempre diz respeito à nossa experiência de prazer em primeira pessoa. O cabelo e o seio, ele também é uma percepção erótica projetada pelo masculino. Uhum. E me parece que ela conseguiu, óbvio, por uma questão grave de recuperação de uma doença, transcender o prazer localizado na percepção do outro. Então, ela vai sentir o próprio corpo, ela vai experimentar prazer, embora tendo vivido uma mastectomia, tendo vivido, enfim, todas essas intervenções cirúrgicas que são doloridas, a cicatrização é demorada, causa desensibilização nos seios, né? Não volta a mesma sensibilidade como outrora. Tem isso, mas, por outro lado, o corpo é um corpo erótico, não é um seio erótico. O corpo é erótico. Então, eu sinto que as mulheres que podem experimentar positivamente essa vivência, do ponto de vista de ter tido um companheiro gentil, um companheiro que a apoiou positivamente nesse momento, elas percebem que, meu Deus, eu não sabia que tinha tesão nas costas. Né? Não sabia que o meu corpo era um corpo erógeno. Eu sempre projetei tudo no seio. Eu não sabia que o meu rosto era tão bonito, porque eu sempre projetei tudo no cabelo, ou seja, eu estou sempre me organizando para atender os anseios eróticos do outro sobre mim. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir. A gente não precisa chegar no extremo da mastectomia para entender que determinadas demandas estéticas ou de performance sexual não são sobre nós, mas são colocadas em nós. Sim. Então, eu acho que essa experiência também tem esse lado. Assim, se eu pudesse conversar com ela, eu diria: você hoje sabe muito mais sobre você do que alguém que não viveu o que você viveu. Porque você foi impulsionada a experimentar algo sobre si em circunstâncias adversas que muitas de nós vai passar por essa vida sem jamais experimentar. E é interessante, porque, por exemplo, eu escutando você falando, né? Eu sempre tive as mamas pequenas, sempre tive. E passei pelaquela época, no início da juventude, né, eu tenho 53 anos hoje, do boom do silicone, que todo mundo queria colocar, eu acho que é final do século XX, década de 90, todo mundo aqueles peitão, né? E eu com aquelas... E o pequeno parênteses é que agora o movimento é contrário, um monte de gente está tirando o silicone, né? Só que tinha uma coisa para mim que era muito importante, e que é muito importante hoje em dia, que é a sensibilidade que eu tenho nos mamilos. Eu tenho muita sensibilidade. Então eu ficava pensando assim, gente, se eu vou meter um silicone no meu
perco a sensibilidade, estou perdida, porque isso é uma parte importante no meu mapa erótico, super importante. E eu nunca coloquei por causa disso. Eu sei que hoje as cirurgias, né, nem todo mundo perde sensibilidade, algumas perdem, outras não, enfim, tem várias técnicas. Eu falei, eu não vou arriscar, não vou arriscar, nunca arrisquei e mantive. E para mim, eu acho que tem, Caroline, mesmo essa questão da autoimagem localizada, de o que se espera de mim, mas no caso do câncer de mama especificamente, e aí eu falo por mim, há um luto muito grande desta perda da resposta erótica, da sensibilidade. Para mim, isso seria muito difícil, um luto fudido do meu corpo erógeno, sabe? E acho que tem isso, né? A perda de um órgão, seja ele qual for, você passa por uma questão de luto, né? Que você precisa administrar esse luto para ressignificar, né, o seu corpo e a subjetividade do seu estar no mundo, né? Mas olha só, que interessante, juntando as coisas que vocês duas falaram, até dando um depoimento pessoal, eu sempre tive o contrário da Ana, eu tive seios muito grandes. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu fiz uma redução de mama, e eu perdi a sensibilidade. Só que eu ainda tenho um peito muito grande, é uma coisa que ele voltou a crescer, enfim, depois da maternidade. E é uma zona erógena que para os homens, para os parceiros com os quais eu me relacionei, e para o meu marido, é uma zona muito atrativa, porque é um peitão, gente, é fato. Para homem que gosta, é um atrativo. Tem homens que não gostam. E aí, em algum momento, como eu perdi a sensibilidade, e aí eu passei por um processo similar com esse que a Carol falou, de olhar outras áreas erógenas do meu corpo e, ao mesmo tempo, chegar no meio do caminho. Tudo bem, ele pode gostar disso aqui, aproveitar, para ele vai ser bom, para mim, ele vai ter que fazer algumas outras coisas ao mesmo tempo, para a gente entrar aqui no meio do caminho, que é um pouco, mais ou menos, guardando as devidas proporções, claro, né, porque o meu caso foi mais estético, não foi somente estético, porque eu tinha um problema nas costas, mas mais do que uma mastectomia, né, muito menos que uma mastectomia, mas tem um pouco desse caminho da Flávia também, né, de reencontrar o sentido do corpo novo, o corpo dela, e o que era para ela e o que era para o outro, né? Chegar nesse equilíbrio, que eu acho que é um pouco que vocês duas trouxeram aqui. Agora tem só para fechar o que Caroline falou, que é super importante e que a personagem traz, existem vários estudos que mostram que quando as mulheres, estudos que eu acompanhei em relações hétero, não li estudos em relações homoafetivas, tá? Mas de mulheres que passaram por mastectomia, cujos parceiros deram apoio e ficaram juntos, que os problemas que a resposta sexual pode ter, eu não estou nem falando só da autoimagem, da autoestima, mas da resposta mesmo. Então, você diminui a lubrificação quando você passa por uma radioterapia ou uma quimioterapia, né? Você tem algumas questões ali na resposta, que os problemas, que o impacto na atividade sexual não era tão grande e que ele diminuía mais rapidamente do que mulheres que tiveram, por exemplo, parceiros que abandonaram, que não aceitaram. Então, assim, o apoio da parceria, nesse sentido, é fundamental para que a vida sexual se mantenha uma vida sexual ativa e de qualidade. E aí, gente, nota 0 para esse boy que largou ela no meio do processo, apenas deixando ser registrado. Por favor, ele tem um lugar bem quentinho no inferno para ele. A gente é ruim, né? Bom. Imagina, não, eu sou ruim, ele que é, gente, eu sou maravilhosa. A gente é justa. É isso aí. Bom, o nosso segundo caso é da Fernanda, que tem 33 anos e é de Fortaleza. Manda casos. Tenho vitiligo nas costas desde criança. As descolorações não aparecem em áreas mais expostas e por isso tive poucos problemas em relação a isso até começar a ter uma vida sexual mais ativa. Nas primeiras vezes que transei, tentava evitar que meu parceiro visse as manchas esbranquiçadas nas minhas costas. O meu medo é que eles achassem que eu estava com algum tipo de doença transmissível. Quando eu era mais jovem, um namoradinho chegou a achar que eu estivesse com algum tipo de micose. Morri de vergonha e isso me deixou um tanto traumatizada.
Assim, eu tinha que fazer muitas peripécias para esconder as manchas nos meus primeiros encontros. Na primeira transa, insistia para fazermos comigo por baixo, e levantava da cama e já corria para colocar roupa ou qualquer camiseta. Ir à praia apenas depois de muita intimidade e da pessoa entender o que era vitiligo. Hoje em dia, tenho uma relação mais tranquila com as manchas. Tem dias que eu tenho vergonha, mas muito menos do que antes. Pele que habita, né? Boa, Carol. É a pele que habita, assim, o vitiligo é uma somatização, né, dentro da perspectiva integrativa, né, como terapeuta integrativa, é uma somatização e em geral, já tem estudos absolutamente comprovados que dizem que tem a ver com também dimensões psicoemocionais. Então, né, às vezes ele diminui, às vezes ele aumenta, enfim. Mas acho que a grande questão é a gente estar ciente da pele que a gente habita. E, a partir desse lugar, conseguir sustentar o tesão de ser quem a gente é a despeito dessas variações da pele que a gente habita, das coisas que são somatizadas no nosso corpo a partir de uma dimensão biopsicoemocional ou que a gente vem com ela geneticamente, sabe? Porque existe a normatização do ser estar. Isso é grave. A gente precisa desuniversalizar a experiência humana. Enquanto a gente tiver uma universalização do padrão do ser, calcado no nariz fino, no olho claro, na pele uniforme, a gente vai sofrer. A gente precisa sentir prazer em ser quem a gente é. E hoje em dia que a gente vive... Desculpa, mas hoje em dia que a gente vive ainda muito pautado pelas redes sociais, por essa imagem fake, né, com filtro, de que ninguém é assim, gente, é ainda mais difícil das pessoas entenderem que não existe, que nem o padrão é padrão, né, assim, o padrão ele não existe, e nem as pessoas que se encaixariam neste possível padrão são assim como elas dizem ser nas redes sociais, né, claro que existem as pessoas que estão ali mais encaixadas no que se espera, mas até elas estão distorcendo a imagem que elas estão apresentando. Então, a gente vai criando vergonhas do nosso corpo, vai se retraindo, deixando de viver experiências, baseado no quê? Nesse olhar do outro, né? E tem uma coisa que aí eu jogo a pergunta para vocês duas, que é o quanto o sexo pode ir além da imagem, né? As sensações que a gente traz. E o sexo é toque, é muito além da mancha na pele, né? Assim, é o que tu vai, as sensações que ele explora na masturbação, enfim, na penetração, no sexo oral, enfim, que independe do formato que aquele corpo tem. Eu não tenho dúvida. Pode falar, Carol. Desculpa, Ana. Não, eu só ia dizer, Ana e Bárbara, que existe uma questão, para mim, que é muito central, que é a cosmovisão como um vício. A gente vive uma sociedade absolutamente viciada no que vê. Então, a visão, o visual, é um sequestro de todas as outras possibilidades sensoriais e sinestésicas. A gente precisa se desviciar. A gente precisa se desintoxicar do vício da cosmovisão. Nós somos dotados de cosmosentidos, né? Olfato, tato, paladar, enfim, entre tantos outros que a gente explora tão pouco. Então, quando a gente é sequestrado pela cosmovisão, a gente vive uma experiência mundo absolutamente parcial e diminuta daquilo que está disponível. Por isso eu estou dizendo que o corpo universalizado a partir da visão do que é padrão, do que é uniforme, e isso é uma armadilha. Uma armadilha que a gente paga para alimentar, para ser aceito, para pertencer e tudo mais. Então, o que eu tenho para dizer para ela e para dizer para mim, para dizer para quem nos ouve nesse momento é: em que medida você está disposta a sustentar o tesão de ser você a despeito da pele que você habita? Seja o vitiligo, seja sendo uma mulher negra, sendo uma pessoa com o nariz mais largo, seja sendo a pessoa com olhos puxados, enfim. É fundamental que a gente tenha satisfação em ser quem a gente é na pele que a gente habita, porque esta pele é perfeita. Não há defeito.
Quando você vai falando dessa questão dessa cosmovisão e tudo, né, dessa dependência que a gente tem do olhar do outro, eu sempre digo muito isso, né, a gente é viciado no olhar do outro, e é muito difícil sair disso, né, é uma luta constante. Eu fiquei pensando, por exemplo, nas pessoas que são cegas, e que desenvolvem uma sensibilidade, né, no tato, uma percepção do olfato, da audição muito grande, porque estão privadas desta capacidade de enxergar pela via do olho, né, nesse movimento biológico, né? E o quanto eles relatam, né, esse encontro com outras pessoas que eles não estão enxergando, eles não sabem, eles não conhecem esse corpo. Ali não há atração sexual no sentido do olhar, mas há atração sexual no sentido do olfato, da fala, da audição, do erotismo que rola, né? A gente já falou disso, né, Bárbara, daquela Sex and Beast, né? Que eles põem sim, daquela série que eles colocam uma máscara e aí a pessoa fica interessada pelo papo, e não é só o papo, é a energia do outro, é aquela coisa que rola ali, né? E aí quando a pessoa tira a máscara, assim, né? Porque entra em jogo ali a questão visual, que é importante para o ser humano, porque a gente, de alguma maneira, tem essa questão da atração, né? Mas eu acho que a gente se priva. Quando a gente faz em consultório e pede, por exemplo, para pacientes estimularem o corpo ou fazerem uma busca de uns exercícios que eu chamo de mapa erótico, de você investigar o corpo do outro, principalmente para pessoas que são muito controladoras, que tentam controlar tudo do olhar do outro para o seu próprio corpo, eu peço para fazer vendado. E a experiência da venda é muito interessante. Tem gente que não dá conta, e só dá conta se tiver, de fato, muita confiança de que a parceria, que ela pode vulnerabilizar na frente da parceria. Né? Então, é interessante, porque esse olhar, ele está o tempo todo ali, né, te criticando, né, você criticando seu próprio corpo. Eu estava ouvindo você narrando essa personagem, fiquei pensando assim, gente, e o que é a celulite, né? A pessoa tem vitiligo. Quer dizer, imagina o impacto. Eu estava lendo algumas pesquisas e algumas falas de uma moça com vitiligo que ela dizia o seguinte, que ela tinha medo que as pessoas achassem que ela tinha uma doença contagiosa, tipo uma grande micose. É o que ela fala aqui também, né? Ela fala Sim. um pouco disso, né? Que ela tinha medo que fosse uma doença, que achasse que fosse uma doença sexualmente transmissível. E aí chegar nesse lugar também é um lugar de muita fragilidade, né? Sim, tu tá exposta. sim, Claro que exatamente. o sexo é um lugar de muita exposição, mas de certa maneira tu escolhe o que tu vai expor. Ela tem esse, entre aspas, grande segredo na pele, né? O grande segredo dela tá escrito nela. Então, ela vai fazendo essas manobras, de costas, de camiseta, né? Para tentar não se expor, porque realmente o sexo ele é um espaço de exposição da figura, né? Mesmo o sexo casual, mesmo o sexo, né? E aí, além de tudo, ela tem que expor esse grande segredo dela. É um desafio, né? Não dá para tirar. Super. Né? Super desafio. Aí eu fiquei pensando, sabe o que me ocorreu agora, ouvindo vocês? Olha olha como é uma questão de perspectiva mesmo, de padrão e tal, né? Que a gente acha, por exemplo, a tatuagem uma coisa bonita. Então, a pessoa expõe um corpo todo tatuado, com um dragão enorme, você fala, nossa, que coisa linda, né? E aquele corpo está tatuado, ali tem outras cores marcado. Que não está marcado. Tem um desenho ali, assim como tem no vitiligo também, tem um desenho que o próprio corpo faz ali, né? E por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com isso? Eu vi uma pesquisa com 100 mulheres com vitiligo, de quase 25% delas tinham algum tipo de transtorno de humor, ou transtorno depressivo, ou transtorno ansioso, ou transtorno bipolar, quer dizer, ou algumas desenvolveram fobia social. Então, veja que difícil que é, né? Um desafio muito grande, né?
É muito importante que a gente sustente quem a gente está, né? Nem só quem a gente é, mas quem a gente está nesse momento. Porque várias manifestações e somatizações são transitórias, assim como o próprio vitiligo, ele também é transitório para muitas pessoas, a despeito dos tratamentos que são feitos, dos encaminhamentos que são feitos. E é muito sério a gente perceber que algumas dessas somatizações são absolutamente produzidas pela sociedade, por ser mulher, por ser pobre, por ser, enfim, uma série de variáveis que não faz parte da normatização da expectativa social. Então, por amor a si mesma, eu convido, à medida da sua própria possibilidade, do seu tempo, se respeitando, brincar com essa possibilidade do corpo ter essa marca, né, como a Ana trouxe, é uma marca. O nosso corpo é repleto de marcas, a marca da gestação, a marca do engorda e emagrece, as marcas. Essa é só mais uma marca e ela é linda e super importante, diz muito sobre você. Muito bom. A gente tem mais um caso para ler, mas antes a gente vai fazer um intervalo. Se chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus dali dentro. Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus. As pessoas tratavam ele como se ele fosse Deus. Ele João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo eu fui. Se sentir no lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez em algum momento ele tenha passado a acreditar ele mesmo também que ele fosse Deus. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o esporte aqui no canal UOL. Às segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o encontro é comigo, Domitila Becker, do UOL News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL. Agora a gente vai ouvir a história da Vânia, que tem 40 anos e é de Niterói, no Rio de Janeiro. Manda casos. Fui diagnosticada com câncer no canal anal aos 34 anos e tive que ser ostomizada. Desde então, uso uma bolsa de colostomia para coletar minhas fezes. Como na época eu estava solteira, voltar a ter uma vida sexual foi bem difícil. Muita gente tem aflição ou sente nojo da bolsa, mas a pior parte é lidar com a minha própria insegurança. Foram meses apenas tendo relações platônicas, fugindo de qualquer contato sexual. Ter relações com a bolsa pode ser desconfortável, além de haver sempre o receio de que ache algum tipo de odor durante o sexo. Quando decidi enfrentar esse medo, tentei criar algumas estratégias para me sentir melhor. Inicialmente, eu colocava uma cinta para que ninguém visse a bolsa. Caso eu não a tivesse, colocava uma toalha ou um lençol. O importante é que ela não ficasse aparente. Sentia que ela acabava com qualquer energia sexual que poderia existir entre mim e o parceiro. Agora, 6 anos depois, estou em um relacionamento e tenho tentado desapegar dessas estratégias motivada principalmente pelo meu parceiro. Continuo tendo cuidados, como esvaziar a bolsa antes do ato, mas não quero mais ficar me escondendo embaixo de fitas, cintas e lençóis. É isso aí, gata. É isso aí. Eu acho que tem alguma coisa que eu acho que todas as histórias trazem de alguma maneira, como é um processo individual, claro, né, um processo seu, cada pessoa tem, mas como a parceria em algum momento vai ter que ser envolvida, né? Em algum momento tu vai ter que encarar o olhar. A gente está falando, vocês falaram muito, trouxeram isso, a gente é pautado pelo olhar do outro, a gente tem que tentar se livrar disso, mas de alguma maneira tem que trazer a parceria para essa conversa, né? Para essa relação, né? Tu tem que lidar com o outro. Então, como vocês acham que isso pode ser feito sem a gente se pautar pelo outro, mas considerando essa outra pessoa que está dividindo esse momento contigo? Carol, pode começar. Olha, esse caso foi um dos casos, assim, todos os casos são importantes, absolutamente. Todas as inseguranças precisam ser acolhidas e respeitadas. Mas esse caso fala de um lugar tão íntimo, assim, tão pessoal, né? Que eu sinto que sem parceria é impossível, né? Não quero fechar a porta, dizer que é impossível, mas é muito difícil, né? Talvez é muito difícil. O que eu sinto nesse aspecto é que
não só a parceria com alguém, parceiro sexual, mas é preciso trabalhar isso no cotidiano. É por isso que a sexualidade não começa na cama. A sexualidade é uma experiência consigo que transpassa todas as relações sociais. Então, ela vai precisar estabelecer uma relação de confiança com as pessoas mais próximas do cotidiano, né? Ela vai precisar desenvolver confiança, segurança e intimidade nesse aspecto com as pessoas que ela tem uma relação no cotidiano, para que quando chegar no ato sexual, isso não seja um único momento do dia, um único momento da vida em que ela vai se expor a essa revelação, né, para não se esconder atrás de fitas, atrás de tecidos. Ou seja, as fitas e os tecidos, elas não, eu acho, é uma sugestão, eles não podem ser desvelados apenas na cama. Eles precisam começar a ser desvelados ao longo da vida, para que esse seja só mais um momento e não o único momento, porque aí a tensão é sempre muito maior. Afinal de contas, essa tensão pode sequestrar o prazer dela sexual. Então, quanto mais esse exercício for naturalizado, melhor será nessa atividade específica. Mas assim, Bárbara, não posso dizer para você que não fiquei absolutamente tocado, e que eu estou dizendo é superficial diante da profundidade dessa situação, dessa pessoa que é uma guerreirona, que é super corajosa e que não desistiu do prazer. Assim. Muito bom ouvir, estou aprendendo a beça. Eu vi umas moças que, teve uma que transformou, né, a sua própria história, uma norte-americana, ela começou a criar lingeries para meninas, para mulheres com bolsa de colostomia, né? Que tem umas faixas, assim, então tem uma lingerie super bonita que tem umas faixas que aproveitam uma pochete, e amarram. assim. Exatamente, que fazem. Então, assim, tem algumas pessoas, né? Tem algumas mulheres, eu só vi mulheres, não vi homens, mas devem ter homens também, já fazendo um trabalho, né? No Instagram, no YouTube, para mostrar, para falar sobre isso, para trazer visibilidade, até para que ou futuras parcerias entendam o que é. Porque eu acho que é isso que é o que a gente está fazendo aqui também, que é que as pessoas possam entender o que é, né? O que pode acontecer ali? Pode vazar a bolsa? Né? As fezes da bolsa? Pode, mas também não é sempre que vai acontecer isso. Pode esvaziar a bolsa e fazer sem a bolsa? Pode, dependendo de como é que foi, né, que foi feita a ostomia. Pode ser que algumas pessoas consigam fazer isso. Então, assim, veja, a informação sobre os procedimentos, como fazer, o que é possível fazer, é muito importante que as pessoas as tenham, para que isso não vire um grande fantasma, um grande medo, e contando aí o que vai acontecer. Agora, eu entendo que para quem não tem parceria fixa, isso é mais difícil. Eu acho que é um desafio maior, né? Eu sempre sinto que as pessoas têm um dilema, principalmente quando estão, por exemplo, usando aplicativo, tem um dilema entre eu já conto logo de cara o meu segredo, e aí isso serve para várias coisas, tá? Não é só para a questão da bolsa de colostomia ou da mulher que tem uma mastectomia, que não colocou, que não conseguiu fazer não colocou prótese, reconstrução. Enfim. Isso, uma reconstrução, obrigada. Mas as pessoas ficam com medo. Será que eu coloco logo assim, olha aqui, ó, sou mastectomizada, tenho bolsa de colostomia. Então a pessoa já chega em mim sabendo o que é. Ou será que eu não preciso me apresentar por isso, porque eu não sou só isso. Então é um dilema que as pessoas enfrentam, né? Pessoas trans, às vezes, enfrentam o mesmo dilema. Quer dizer, eu preciso colocar, sou uma mulher trans, mas eu não sou eu sou mulher. Eu não sou só uma mulher trans. Então, assim, é um dilema, né? De como você se apresenta, eu vejo acontecer com muita frequência. E eu também não tenho uma resposta pronta para isso, sabe? Eu acho que cada um tem ali o seu jeito. Então, tem gente que prefere logo se colocar, assim, ó, gente, quem chega em mim já está sabendo, né? E tem pessoas que preferem, né, tipo, olha,
eu não quero ser marcada por isso, eu não quero ser reconhecida por essa característica. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que vocês trouxeram também, que é a história da parceria e como a gente também pode exercer o papel de ser a pessoa compreensiva, né? Assim, também ao receber uma informação dessas, ou se deparar com alguma mulher, ou um parceiro, um homem, enfim, em alguma situação das quais a gente descreveu aqui, ou outras tantas, é trazer uma compaixão, né? É também ajudar essa outra pessoa, porque pensa tudo que aquela pessoa caminhou ou superou para chegar naquele lugar contigo, né? Então, no segundo caso, a gente trouxe ela também, está trazendo que está num relacionamento, e como esse acolhimento é importante para a gente se sentir mais livre até, né? Para a gente se desprender desses julgamentos, é num lugar de acolhimento, né? Essas palavras, como vocês duas falaram, olha, que eu estou aprendendo, que exemplo e tal, é isso, né? É no acolhimento que ela vai se sentir mais livre para ser, como a Carol falou, para ser estar, né? Absolutamente, né? O olho do outro faz sentido quando ele é um olhar de humanização. Uhum. O olhar do outro só faz sentido se for para me elevar ao status de humanidade. Porque todo olhar que não eleva o outro, a outra, enfim, a pessoa ao status de humanidade é um olhar que não é de acolhimento. Então, olhar aquela pessoa e reconhecer nela tudo que ela tem de melhor, a despeito de qualquer variável fora da normatividade corporal, é fundamental para que a gente garanta que, cara, eu te vejo e você é como eu, a despeito de qualquer diferença entre nós. Acho que é sobre isso. É muito, exatamente. Usar o olhar do outro ao nosso favor, né? Exatamente. Dito isso, Ana Canosa, que a gente aprendeu nesse programa cheio de insights? Clímax. Se alguém habitasse o seu corpo, que conselhos você daria a essa nova inquilina? Saberia apontar-lhe sobre as necessidades de descanso, hidratação e alimentação? Quantas horas de sono, quais os alimentos que te fazem bem e os que te provocam desconforto? Quantos litros de água precisa? Tem consciência sobre a quantidade de horas que necessita ao ar livre? O que te distrai e tranquiliza? Saberia orientar sobre o que te estimula, o que te cura, o que provoca seu sorriso ou choro? Ter conhecimento e domínio sobre o corpo é fator crucial para construir uma imagem corporal positiva e manter a conexão entre o físico e o psíquico. Afinal, não somos seres compartimentalizados e uma dimensão influencia na outra e estão sempre em interação. Não é fácil ressignificar o corpo erógeno a partir de uma imagem que não condiz mais com o ideal, mas é totalmente possível. Você também é o seu corpo, mas é a sua subjetividade que habita nele, não se esqueça disso. Nós não sabemos o dia de amanhã, não temos controle sobre a maioria das coisas, nem sobre ninguém. A vida é repleta de boas surpresas e também de outras não tão boas. Por isso, cuide bem do seu corpo e da sua mente, para poder descodificar e conseguir ressignificar os desafios da vida. E lembre-se, somos todos imperfeitos. Foi bom para você? Quando eu digo que Ana Canosa traz palavras de afeto, eu não falo brincando, minha gente. Não. Carol, eu vi tu anotando umas coisinhas aí. Antes a gente entrar nesse quadro que a gente indica, tu quer falar algum conselho final também? Intimidade. É preciso que a gente seja íntime de nós mesmas. É um desafio ser íntimo de nós mesmas numa sociedade que joga a gente tão para fora, né? Então, eu acho que existe uma necessidade de ser íntimo de nós. É sobre isso. Muito bom. Bom, agora não foi bom para você, é o quadro que a gente traz boas indicações para os ouvintes, livros, podcasts, filmes, séries. Eu sempre gosto de começar, porque aí vocês entram com a coisa maravilhosa de vocês, especialistas, e aí eu não passo vergonha, entendeu? Você fura os nossos olhos. Você fura os olhos. Eu não passo vergonha, porque eu dou as minhas indicações de jornalista, então dá tudo certo.
Na verdade, eu vou indicar, eu já estava pensando em indicar esse programa, que é um programa leve, bobo até, que estreou agora no Brasil a temporada brasileira, que é o Casamento às Cegas. Assim, gente, é um reality show bobo, mas eu assisti ontem os primeiros episódios, e aí quando a Ana começou a falar do Sex Beasts, me lembrou desse, porque esse é um programa em que as pessoas estão em cabines separadas e começam a conversar para se conhecer sem se ver. E elas começam uma conexão por quem elas são. Elas trocam, como a Carol trouxe lá no começo do que ela fala com as pacientes dela. Quem você é? De onde você veio? Qual que é a tua história? Para além do físico. E aí depois, quando eles se conectam de verdade, alguns decidem. Aí tem uma coisa que é um pouco forçada da barra do programa, que aí eles casam em 5 minutos. Mas assim, a gente pula essa parte. Mas o que eu acho interessante que esse programa traz, em algumas conexões acontecem de verdade naquele momento. E aí, inclusive, tem uma coisa curiosa que quando passa para o conhecimento físico mesmo, da imagem, do toque, muito dessa conexão se perde. Porque as pessoas se desconectam daquele lugar onde elas se conectaram só por quem elas são, né? Quem elas são internamente. Quando entra, às vezes, a imagem na jogada, elas não sabem, elas ficam mais vestidas, sabe? Elas colocam aquela capa e se escondem. É um lugar de vulnerabilidade quando se conecta só por quem a pessoa é. Então gente, de novo, é um reality show, né? Tudo tratado de uma forma bem leve, mas tem essa coisa, tem esse momento da conexão que é muito bonito, assim, que eles constroem de uma maneira em que a gente vê as pessoas no americano e no brasileiro também, as pessoas se emocionam muito, porque ali tem algumas pessoas como as quais a gente falou até no começo do programa, muito padrão, e que são também... espera-se uma atitude dessas pessoas, né? Então elas são enxergadas para além daquela imagem. Então tem uma coisa interessante para a gente observar, além de, gente, tá difícil, né? Os dias não tão fáceis, as notícias não são boas. É uma coisa que dá para uma desanuviada na mente. Carol, quer trazer a tua indicação? Acho que a indicação, assim, esse livro é um livro que eu sempre indico, porque ele é muito bom em termos de deslocalizar a gente do Ocidente, que chama-se Espírito da Intimidade, de uma filósofa chamada Sobofun Somé. Ela é da Sociedade da Gara, em Burkina Faso, e ela vai falar o quanto as relações precisam, qualquer relação familiar, relação entre pessoas, na perspectiva sexual, afetiva, o quanto a intimidade é fundamental e o quanto o Ocidente não se pauta na intimidade. Então, a intimidade é a base fundamental da percepção de qualquer relação. A gente pode conviver com alguém 20 anos e não ser íntimo dessa pessoa. Isso é muito sério. E isso compromete muito a nossa entrega, compromete muito a nossa sustentação de ser quem somos, porque a gente não sabe quem é diante das pessoas que a gente passa a maior parte do tempo e da vida. Então, eu sugiro que depois de uma experiência como essa que a gente viveu aqui, com histórias tão profundas, que a gente possa refletir sobre intimidade a partir de uma outra perspectiva. Então, Sobofun Somé, O Espírito da Intimidade, é um livro belíssimo, vale muito a pena. Quero ler. Ana Canosa. Olha, eu vou um pouco na nossa primeira personagem indicar um filme que é o filme Aquários, não sei se vocês conhecem, que a Sônia Braga, ela é protagonista, ela não tem uma das mamas, e ela passa por uma situação muito constrangedora, com um peguete que ela tá, enfim, e a partir do momento que ela depois ela contrata, né, um profissional do sexo, um garoto de programa, e aí ela ressignifica a sexualidade a partir dessa relação com o garoto de programa. Então, Aquários, filme com a nossa querida, maravilhosa Sônia Braga. Maravilhosa. Carol, passa para a gente, para os nossos ouvintes, os teus arrobas, dá o serviço aí para todo mundo te seguir, saber mais sobre o teu trabalho. Claro. Então é www.ionidaspretas@gmail.com, e-mail, www.ionidaspretas.com, site, e @ionidaspretas com Y, para a gente se encontrar, saber das vivências, estar lá comigo. E a Ionidas Pretas, por referência, óbvio, a pessoa que pariu esse projeto, mas é de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito legal. Gente, um último aviso.
Esse é o nosso último episódio da temporada de sexoterapia. A gente vai fazer uma breve pausa, mas já a gente volta aqui para debater mais temas importantes sobre sexo e relacionamento, não é mesmo, Ana Canosa? Vamos só dar uma pausa para refrescar a mente e ter novas ideias. A gente vai dar uma pausa para transar, galera, tá? Porque a gente vai transar um pouquinho e volta em breve. Então tá bom. É isso, gente. Obrigada. Até lá. Guarda um pouquinho, mas a gente já tá de volta. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Ana. Siga o @universo_UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. UOL.